Continuismo ou cessacionismo? Os dons continuam ou os dons cessaram? Vamos lá. Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você gosta de conteúdos teológicos, estudos bíblicos, assuntos relacionados à vida cristã, você está no canal certo. Se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Vamos lá, falar de cessacionismo e continuismo. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é a crença de que os dons cessaram com a morte dos apóstolos. O cessacionista acredita que os dons serviram apenas para autenticar o ministério de Cristo e autenticar o ministério apostólico. Então, quando os apóstolos morreram, os dons espirituais também cessaram. Dom de cura, dom de língua, dom de revelação, dom de profecia, eles cessaram. Isso é que diz o cessacionismo. Mas interessante é a gente fazer aqui uma ressalva. O cessacionista, ele não deixou de crer na cura, não deixou de crer nos milagres. Eles apenas creem que os dons cessaram com o período apostólico, mas que Deus continua curando através da oração da igreja. Eles dizem assim, Deus ele cura quando a igreja ora, mas ninguém é detentor de nenhum dom mais. Então é preciso deixar isso claro, porque muitos dizem, o cessacionista não crê que Deus cura, não crê em milagres. Eles creem sim, eles só não creem que a pessoa tem o dom, ela é detentora daquele dom, ela recebeu esse dom através do Espírito. Mas eles creem que se uma pessoa estiver enferma e a igreja orar, Deus pode curar sim, Deus pode fazer um milagre. É bom a gente deixar isso claro. Mas bom, voltando aqui, o cessacionista, ele diz que os dons cessaram com o período apostólico. Só que a gente consegue encontrar textos bíblicos para afirmar isso. A gente consegue encontrar textos bíblicos para sustentar essa afirmativa. Bom, eu sou continuista. Eu sou continuista porque eu sou pentecostal. Então, eu creio que não há contextos bíblicos para fundamentar essa doutrina do cessacionismo. A gente não consegue encontrar textos e contextos para fundamentar a doutrina. Porque uma doutrina, ela só deve ser fundamentada quando a gente encontra textos e contextos para que venha fazer ali uma contextualização para que a doutrina venha a ser fundamentada. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, fé. A gente vai encontrar vários textos, principalmente nos escritos neotestamentários, para fundamentar a fé? Sim. A gente vai encontrar ali vários textos para a gente criar a doutrina da fé, né? Criar não, já está lá, a doutrina da fé. Mas o cessacionismo não consegue apresentar para a gente textos que digam assim claramente, os dons cessaram. Os dons cessaram com o período dos apóstolos. Então, tudo é baseado mais assim na questão filosófica, né, interpretativa, na sua própria hermenêutica. Então, eu até agora não vi textos para comprovar isso. Enquanto a gente não vê textos que fundamentam o cessacionismo, a gente vai encontrar lá textos que comprovam que o continuismo ele foi forte dentro da igreja. E até aí o cessacionismo também ele crê. Só que quando a gente vai pela história da igreja, a gente vê que homens como os pais da igreja relatam fatos que comprovam que os dons continuaram mesmo depois dos apóstolos. E os pais da igreja são aqueles que viveram próximo aos apóstolos. Alguns foram discípulos dos apóstolos, outros foram discípulos dos discípulos, foram aqueles homens que estiveram ali perto do período apostólico, como Irineu de Lyon, Tertuliano, Orígenes. Todos eles falam nos seus escritos sobre profecia, sobre línguas, sobre curas, através de indivíduos que estavam ali na igreja e foram usados para exercer esses dons. Então, a história da igreja ela é muito forte para fundamentar o continuismo. Para dizer que o continuismo ele existe, né? Que os dons continuaram, que os dons são verdadeiros, que os dons ainda operam na igreja. Enquanto o cessacionista ele não tem nem textos bíblicos e nem pode quebrar a tese de que a história dá ênfase de que os deuses continuaram. Então é muito complicado essa questão de cessacionismo. Eu particularmente
volto a dizer, eu não vejo nem fundamentação bíblica, nem histórica para comprovar que os dons cessaram. Pelo contrário, a gente vê na Bíblia, né? A gente vê biblicamente, até aí os cessacionistas concordam, e a gente vê na história de que Deus, através do Espírito Santo, deu os dons para as pessoas exerceram os dons. E quando a gente chega ali, no período do século XVIII, falando sobre os grandes avivalistas, como George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, a gente vê aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus e exercendo dons espirituais, principalmente dons de cura. Então, eu volto a dizer, o cessacionismo, ele não tem fundamentação nem bíblica, nem história para sustentar essa tese. Se vocês concordam comigo, deixe os comentários. Se vocês não concordam também, deixa aí os comentários. Eu quero ver a opinião de vocês referente a esse tema. Tá certo, gente? Era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Graça e paz da parte do Eterno.